bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Sou o professor Rafael, para quem ainda não me conhece, né? E nós então vamos dar continuidade aos estudos que nós temos feito, né? Da nossa revista sobre o Evangelho de Mateus. É o primeiro evangelho que aparece aí no nosso Novo Testamento. Então, hoje, nós estamos na lição da nossa revista número 11, cujo título da lição é As Autoridades se Calam, né? Isso é algo que a gente vai ver bastante nos dois capítulos que a gente vai estudar hoje, que são os capítulos 22 e 23, né? A gente vai ver que na verdade, é uma continuação de um discurso que Jesus já tem feito, né, de parábolas que Jesus está contando, e o capítulo 22, principalmente, né, ele vai dar ainda uma continuidade a esse discurso que Jesus já vinha fazendo, né? No Evangelho de Mateus, e isso vai ficar muito claro aqui nesses capítulos, principalmente no 23, né? Ele está bastante preocupado, como a gente já sabe, né, em falar para os judeus, e aqui ele é bem claro vamos dizer assim, essa ruptura ou esses encontros que Jesus trava com os mestres da lei ali, né, fariseus, saduceus, mestres da lei em geral. Então, a gente vai olhar um pouquinho mais para isso hoje, né? Dentro desses dois capítulos, tá bom? Vamos então orar para a gente poder iniciar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem sempre estado conosco, Pai. Obrigado pelas tuas bênçãos. Te pedimos que o Senhor nos ilumine, Pai, que a lição de hoje possa ser proveitosa para nós, que nós possamos realmente entender, apreender e, acima de tudo, também colocar em prática aquilo que aprendemos, Pai, que o Teu Espírito Santo seja conosco, nos ajude, Pai, seja com a nossa igreja, Deus. Te peço que o Senhor nos capacite a cada dia, Deus, a Te seguir, a sermos verdadeiramente discípulos Teus. Te pedimos por isso, Deus, e também pedimos perdão pelas nossas faltas e pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, entrando já na lição, né? A gente tem já os objetivos da lição, acho que vai aparecer na tela aí, que são compreender que os princípios do reino dos céus é que norteiam a nossa cidadania na terra, né? E comprometer-se com Deus na aplicação e desenvolvimento desses princípios, né? Então esse é o nosso objetivo de meta de fazer, né? A gente sempre precisa lembrar e pensar que, ainda mais aqui em Mateus, né? Aquilo que Jesus traz para nós não é simplesmente um conhecimento, né? Ou não, pelo menos um conhecimento puramente teórico, né? Mas o cristianismo, ele é algo que não se desassocia da prática, né? Pelo contrário, a verdadeira prática do bem, ela só é fundamentada nesses princípios do reino de Deus, né? E, bom, como a gente falou, Jesus está continuando seu ensinamento sobre o reino de Deus, que é a grande mensagem de Jesus, o reino de Deus, né? Essa é a grande mensagem dele e que também a gente já falou um pouco sobre isso, né? É a mensagem também de João Batista, né? O precursor ali. A mensagem é essa: arrependei-vos, porque o reino dos céus, né? O reino de Deus está próximo, está às portas. Então Jesus vai falar bastante sobre esse reino de Deus. E aqui em Mateus,
que a gente poderia dizer que contém também, né, uma coletânea de discursos de Jesus, né? Os estudiosos geralmente separam em 5 discursos e fala-se bastante, e Jesus vai explicando sobre o reino de Deus, o que é esse reino de Deus que ele tanto anunciava, né? E nessa audiência de Jesus havia, né, isso é muito importante para o entendimento dessas parábolas, né, dessas comparações que ele está fazendo, que no público que está ouvindo Jesus não estão apenas os discípulos, né, mas Mateus deixa claro que havia ali fariseus e mestres da lei, saduceus, enfim. Então, isso tem a ver com o que Jesus vai falar, né? Tem a ver com as parábolas que ele vai usar para explicar e para exemplificar, digamos assim, tornar a sua mensagem, o entendimento dela mais claro para os seus ouvintes do que vem a ser esse reino de Deus, que é o que ele veio anunciar, né? Então, na nossa revista, o nosso texto áureo, né? Está lá em Mateus 22, 32, né? E aí, que diz o seguinte, eu vou ler do 31 e 32, né? E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, né? Esse é o nosso texto áureo. Bom, o primeiro ponto então aqui, em Mateus 22, de 1 a 14, é a parábola do convite para as bodas, né? A parábola das bodas. É uma parábola muito interessante, né? E é interessante a gente já ver no início da parábola que ele já vê esse propósito de Jesus em explicar a sua mensagem, né? O que é o reino de Deus, né? E ele vai sempre usar a parábola para fazer essa comparação. Então ele começa assim, lá no versículo 2, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Tá? E aí ele vai contar essa história. Primeiro ponto que é interessante observar é que quando ele diz o reino de Deus é semelhante a um rei, ou o reino de Deus é semelhante a um homem que fez tal coisa, enfim, ele não está comparando o reino de Deus simplesmente com aquele homem, com aquele rei, não. Ele está comparando com toda a história que ele vai contar, né? Esse início é semelhante a um homem, né, ou a um rei, enfim, da história que ele vai contar. Esse início ele era bastante usado pelos rabinos, né? Os rabinos também se utilizavam de parábolas para propagar os seus ensinamentos e as suas interpretações da lei do Antigo Testamento. E Jesus vai fazer da mesma forma. E essa fórmula, digamos assim, né, inicial, era bastante usada e Jesus usa também. E é importante entender que ele não está comparando só com aquele rei, embora ele diga é semelhante ao rei que... Tá, mas ele está em uma fórmula introdutória para contar a parábola e para um bom entendimento desse reino dos céus que ele está sobre o qual ele está falando, essa fórmula introdutória é usada para dizer que a história toda que ele vai contar, né, é a que serve de base, de reflexão, para que se entenda do que ele está falando, tá? Então, que talvez a gente leia hoje, né, e leia a frase, digamos assim, uma perspectiva muito literal, assim, né? É o rei, então, o reino de Deus é semelhante a esse rei. A história toda traz pra gente o que é esse reino de Deus, né? Tá certo? E muitos rabinos usavam isso, né? Comparavam Deus a um rei,
e consideravam, geralmente nas parábolas rabínicas, Israel era considerado filho, né? Então, bom, ele compara aqui a um casamento, né? Era comum haver convites preliminares. Então, a gente vê na história aqui que esse rei envia os servos, né, para chamar os convidados. E ele já chama essas pessoas de convidados. Por quê? Porque, de acordo com o costume, essas pessoas, na verdade, já tinham sido convidadas antes, ou seja, já haviam uma espécie de um compromisso anterior. Então, as pessoas já sabiam que ia ter o casamento e já haviam confirmado. Então, eles eram os convidados. E aí, o rei manda os servos chamar para as bodas, né? Que já iria começar. E então, o texto diz que esses convidados não quiseram ir. E isso mostra, ainda mais lembrando que você tem ali fariseus, enfim, digamos assim, a nata da religiosidade ali da época, ouvindo tudo aquilo, né? E ele vai dizer então que aqueles convidados não quiseram. Ou seja, é uma atitude extremamente grosseira, né? Porque eles já sabiam, já sabiam das bodas, conheciam, já tinham recebido o convite antes, já tinham, digamos assim, confirmado a presença, né? Mas na hora eles não quiseram ir. Isso mostra um gesto intencional e deliberado dessa rejeição, né? Essa rejeição ao convite, e a gente já poderia desdobrar aqui, né? Essa rejeição a Deus, ela se dá de maneira intencional e deliberada, né? E os fariseus fariseus, mestres da lei, né? Entenderam muito bem o que isso estava significando, né? Mas é muito interessante ver que mesmo diante desse gesto tão vil, né? Tão cruel de rebeldia, no versículo 4, qual que é a atitude do rei diante disso? Diz o seguinte, versículo 4, enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Ou seja, ele está dizendo, ele está renovando o convite. Ele foi rejeitado deliberadamente, intencionalmente, e esse rei, que é rei, né, que é soberano, portanto, ele, diante disso, ele renova o seu convite. Isso é muito interessante e a gente deve ficar atento nisso, né? Ele renova o convite porque mostra a generosidade, mostra o amor desse Deus, desse rei, né? Que a gente já sabe que está falando de Deus, né? Então, e mais do que isso, ele diz a comida já está pronta, ou seja, se não tivesse os convidados presentes, toda aquela comida se estragaria, já estava tudo pronto, né? E aí, qual que é a resposta, né, dos convidados? Eles não apenas rejeitam o convite, né? Mas diz no versículo 6 que, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Então veja como, de fato, é algo intencional, né? Não é uma recusa do tipo, poxa, não posso ir, aconteceu um imprevisto, não. É algo intencional, deliberado, uma rebeldia totalmente
isso mesmo, deliberada, né? A ponto de matarem os servos daquele rei, né? E isso é interessante que ele coloca essa questão de matar aqueles servos, porque Jesus muitas vezes falou também e comparou, né, aqueles religiosos do seu tempo com o povo de Israel no Antigo Testamento, que maltrataram também e mataram os profetas, né? De fato, lá em Lucas, deixa eu abrir aqui rapidamente, Lucas 11, você pode abrir aí também, Lucas 11, dois versículos aqui, 47 e 48, diz o seguinte: ai de vós, Lucas 11, 47 e 48, ai de vós, porque, aqui Jesus está falando para os mestres da lei também, né? Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. O que Jesus está falando aqui? Vocês são iguais a eles, né? Sabe aqueles seus antepassados que mataram os profetas e não receberam a mensagem de Deus? Pois é, vocês, mestres da lei de hoje aqui, vocês são iguais a eles. Se vocês estivessem lá naquela época, vocês teriam feito a mesma coisa. Vocês teriam matado e maltratado aqueles que foram enviados por Deus, né? E de fato, o Sinédrio, né, os religiosos da época, buscaram e fizeram de tudo para que Jesus fosse morto, né? Buscaram de tudo para que Jesus fosse morto. Então veja que essa rejeição, mais uma vez, essa rejeição ao convite do rei é algo extremamente deliberado, né? É uma atitude de rebeldia mesmo, de escolha de rebeldia contra Deus, né? E aí é muito interessante também que nessa parábola diz lá no versículo 11, diz que o rei entrou para ver. Aliás, desculpa, eu estou me adiantando aqui. Antes disso, ele vai, já que houve essa rejeição desses convidados, ele vai então estender o convite a todos os outros, né? Isso é muito, muito interessante. Versículo 10, né? Aliás, versículo... Vou ler do 8 ao 10. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então agora o convite passa, né, já que aqueles rejeitaram, passa para qualquer pessoa que aqueles servos encontrassem, convida. Qualquer pessoa vão às ruas, vão a todos os lugares e convida para ver as bodas. E é isso que os servos fazem, a sala fica cheia, a mesa do banquete fica cheia. O que isso significa ali, né? O que aqueles fariseus conseguiram entender daquilo? Que o convite para participar do reino de Deus foi oferecido a eles e foi rejeitado. E agora esse convite é dado a todos, né? Isso é muito interessante porque mostra, já desde daqui, né, desde sempre, o ministério de Jesus, essa questão de que ele veio para os judeus em primeiro lugar, porque era o povo da aliança, o povo que tinha as promessas, mas, como disse João, né, veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então essa mensagem, né, esse convite é feito agora a todos, né, sem exceção, a todos.
Portanto, e aí Paulo vai desenvolver isso muito bem, né? Que não está mais restrito, não é algo restrito. E de fato Paulo vai desenvolver isso dizendo que nunca foi restrito nesse sentido, porque é pela fé, né? Os que são da fé é que são os filhos de Abraão, né? Então o convite é para todos, gentios, judeus, né? Isso não exclui os judeus ainda, embora tenham rejeitado ali, mas o convite agora é para todos, né? Para todos. E aí, no versículo, agora sim, no versículo 11, diz que o rei vê um homem ali que não trazia veste nupcial, que dentro do contexto ali significa uma situação de extrema desonra, né, ao rei. Como é que ele entrou no casamento ali sem veste nupcial? E é isso que o rei indaga ele, né? E ele é lançado para fora. O que isso significa? Alguns chegam a interpretar que estaria se fazendo referência a Judas, né, que era um dos que foram chamados ali por Jesus, né, e que também se mostrou indigno, digamos assim, né? Fato é que você não pode participar das bodas, né? Você não pode aceitar esse convite e desonrar a Deus, ou seja, você não pode estar de qualquer maneira diante de Deus, né? Às vezes a gente sempre fala, venha como estás. Sim, porque o convite é feito para todos. A gente viu isso, né? Maus e bons, qualquer pessoa, ou seja, todos. Mas isso não significa que não haverá uma transformação de vida, né? O Evangelho, ele não pode e não deixa a pessoa da mesma forma que ela era. Não, há uma transformação, né? E isso também está presente aqui nessa parábola. E aí ele conclui a parábola dizendo, muitos são chamados, ou seja, muitos são convidados, né? O convite, de fato, é para todos, tanto os judeus como para os gentios. Mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque poucos, né, de fato aceitam o convite. Poucos querem, né, aceitar esse convite do mestre. E, bom, vamos seguir aqui para a gente não dar o nosso tempo aqui, né? Depois disso, dessa parábola, ele vai então ser confrontado mais uma vez pelos mestres ali, né? E dessa vez por fariseus e herodianos, né? A questão do tributo, né? Pagar imposto. Vocês sabem bem, Israel estava sob domínio romano, e isso não era uma situação que agradava os judeus, e eles se dividiam no sentido de ser favorável aqueles que eram mais favoráveis a Roma, e aqui no texto cita os herodianos, que defendiam a restauração do governo de Herodes na Judéia, né, com medo de que o domínio romano pudesse ficar mais duro ali naquela região, então defendiam o governo de Herodes. A Judéia, na época, governada por Pilatos, né? E você tem os fariseus, que eram mais nacionalistas, né? Então, digamos assim, fariseus e herodianos se desentendiam nisso, né? E é interessante que aqui eles se unem para provocar Jesus, né? Eles querem colocar uma questão difícil, né? E complexa para que Jesus possa responder, né? Com o intuito unicamente de, digamos assim, colocar Jesus numa situação ali bem complicada, né? Se ele vai para um lado, ele agrada um, mas desagrada o outro lado, ou seja, é uma situação difícil. E aí eles vão perguntar para Jesus se é lícito pagar tributo a Roma, né? E é interessante que
a resposta de Jesus indica uma sabedoria muito grande dele, né? Jesus pede uma moeda e ele pergunta de quem é a imagem, a inscrição que está aí. Eles respondem, de César. E Jesus vai responder, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa resposta foi tão convincente, né, que aqueles que o estavam provocando, fariseus e herodianos, se admiraram e se calaram. Ou seja, o que Mateus está dizendo aqui é que Jesus é alguém extremamente sábio e alguém cujo seu ensinamento, enfim, o seu ministério foi de fato vitorioso no sentido dos embates que ele teve com aqueles que eram, digamos assim, seus opositores, né? E também mostra que, mais do que a vitória de Jesus argumentativamente ali, mostra também, mais uma vez, que o que ele está falando é sobre a mensagem que ele sempre falou. Ele está falando do reino de Deus. Ou seja, ele está dizendo que o reino de Deus extrapola isso, essa questão temporal, política, né? O reino de Deus não se trata simplesmente de uma libertação política, até porque você pode viver sob um regime extremamente opressor, né? Como muitos cristãos ainda hoje vivem em muitos lugares do mundo, e isso não significa que aquele cristão, aquela pessoa, não esteja dentro do reino de Deus. Então, o reino de Deus é algo que transcende, que extrapola tudo isso, né? E é isso que Jesus está falando. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, o reino de Deus não se limita a essa realidade que a gente vive aqui, né? Que hoje é de um jeito, amanhã é de outro, muda o governo, muda a moeda, enfim, mudam as condições, mas o reino de Deus é algo que vai além de tudo isso. Essa resposta de Jesus está certamente inserida em toda a sua mensagem que ele passa, né? Ainda mais vindo depois de uma parábola que era justamente sobre isso, sobre o reino de Deus, né? E também eu lembro quando eu vejo Jesus respondendo de maneira tão sábia, né? Ou seja, conseguindo, numa situação tão difícil, calar os dois grupos, né? Que nesse sentido discordavam entre si, fariseus e herodianos. Eu lembro de Paulo no Sinédrio, em Jerusalém, né? Em Atos 23. E aí é interessante ver como é que Deus dá inteligência e sabedoria, né, àqueles que fazem parte que são discípulos, fazem parte desse reino de Deus. Porque Paulo estava sendo julgado ali no Sinédrio e ele tem diante dele também dois grupos que também discordam entre si, mas dessa vez não são os herodianos, são fariseus e saduceus. E veja a inteligência de Paulo, né? Ele sabendo que fariseus acreditam na ressurreição e que saduceus não acreditam, né? O que ele fala ali no Sinédrio? Olha, hoje eu estou sendo julgado, estou sendo acusado por conta da questão da ressurreição dos mortos. E aí ele provoca todo um alvoroço ali no Sinédrio, já ninguém mais sabe, praticamente esquecem de Paulo e passam a debater entre si, ou seja, o que é isso? É a sabedoria que Deus dá, né? É a sabedoria que Deus dá. E Jesus, sendo o próprio Deus, é essa sabedoria, né? Jesus é a própria sabedoria. E aí, enfim, a gente tem então essa questão do tributo.
mostrando mais uma vez tanto a superioridade de Jesus com relação aos seus opositores religiosos ali, como mostra mais ainda o caráter transcendente, né, o caráter superior desse reino de Deus que ele está anunciando durante seu ministério, né? Isso está ligado com uma série de outras coisas que vêm sendo explicitadas no Evangelho de Mateus, né? Mas vamos dar seguimento aqui. Bom, continuando, aí você tem agora mais provocação ainda, né? Dessa vez, se aproximam dele os saduceus, né? E eles vão até Jesus. A gente está em Mateus 22 ainda, agora dos versículos 23 a 33, é que vai falar dessa parte, né? Então, os saduceus que não acreditavam na ressurreição, né? Como a gente até acabou falando, vão até Jesus com uma questão que eles consideravam que seria contraditória com a possibilidade de haver, de fato, a ressurreição. E eles vão contar lá uma história, na verdade é uma história que era conhecida, é uma história que é relatada no livro de Tobias, de uma mulher, enfim, que se casa com um homem, o homem morre, e aí, como existia a lei do levirato, né, ela se casa com o irmão, mas a história diz que o irmão também morre e tal, e é assim que ela se casou 7 vezes, no final ela morre também, e eles perguntam então, né, na ressurreição, ela vai estar casada com quem, né, porque os 7 foram maridos dela. E aí, Jesus vai responder falando da realidade espiritual, mais uma vez, né? Da realidade espiritual que é esse reino de Deus. Tudo que ele está falando aqui, a gente pode ligar essa mensagem central de Jesus, que é sobre o reino de Deus. E ele vai dizer, ele vai comparar aqui com os anjos. Não, na ressurreição, a realidade não é essa que a gente está vendo, né? É como os anjos que não casam nem se dão em casamento, né? E interessante que ele vai terminar aqui com esse versículo que é o nosso texto áureo, né? Onde ele vai citar o Antigo Testamento dizendo que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Todos já morreram, mas ele vai dizer, mas Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então existe uma realidade, uma outra realidade que é superior a essa, né? E o reino de Deus se dá, né, é vivido nessa realidade nossa aqui nesse mundo, né? Mas ou seja, quando da ressurreição, nós estaremos numa outra realidade, né? Onde não vai existir esse tipo de coisa que a gente vê hoje aqui, né? De fato, é aquilo que muitos teólogos também vão dizer sobre o já e o ainda não, né? Você já vive aqui, mas ainda não foi consumada essa salvação, né? E na ressurreição, ou seja, nessa consumação dessa salvação, ou na consumação desse viver o reino de Deus, nós vamos estar então com essa outra realidade, né? Basicamente é isso que Jesus está falando aqui, respondendo a eles, né? E aí, prosseguindo, agora vem os fariseus para tentar Jesus e provocar também. Vendo que Jesus tinha saído bem com os saduceus, vão perguntar para ele como que ele enxergava, qual era o mandamento, qual é o maior mandamento, né? E aí Jesus vai responder e Jesus junta Deuteronômio 6, 5 e Levítico 19, 18, né? Então Jesus vai responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ele vai dizer, este é o primeiro, é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, aí, Levítico, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vai dizer, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso é muito importante, né? Porque Jesus está falando de algo que você tem todo um conjunto de leis, né? E Jesus puxa esses 2 mandamentos. O de Deuteronômio já era bem conhecido e muito citado também como um mandamento que resumia mais ou menos a lei, era bastante recitado. E Jesus junta esses 2
E é interessante porque está falando de amor, ou seja, e de toda a lei os profetas dependem desses dois mandamentos: amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Deus é amor, né? E de fato a gente tem visto isso constantemente. Veja que na parábola que ele acabou de contar das bodas, ele faz o convite, aqueles convidados rejeitam ali, digamos assim, de última hora. E o que ele faz então imediatamente? Ele faz outro convite. Por quê? Porque Deus é amor, né? Ele tinha todo o direito de não fazer mais convite algum, né? Foi rejeitado, mas ele ainda assim insiste, ele ainda assim faz outro convite. O fundamento, ou a essência da lei, e nós podemos dizer do Evangelho de Deus, é o amor. João 3,16, versículo conhecidíssimo, né? Diz que Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. E por isso é que Jesus cumpre a sua missão, pode cumprir a sua missão, porque é por amor, né? E se Deus, que é o grande, digamos assim, insultado, né, com a nossa recusa, com os nossos pecados, nos responde com amor, com convite para participar das bodas, nos responde com Cristo morrendo numa cruz, como nós não devemos viver a nossa vida e esse Evangelho, né? Continuando nossa lição, agora é interessante que é Jesus, do versículos 41 até o 46. Agora é Jesus quem vai fazer a provocação, né? E ele vai perguntar agora para os fariseus, citando lá o Salmo 110, né? E ele pergunta o seguinte para eles: o que vocês dizem sobre o Cristo? De quem ele é filho? E os fariseus respondem: é filho de Davi. E aí Jesus questiona: mas então, como é que Davi vai dizer e vai chamar esse filho, chama ele de Senhor, né? Porque o filho é alguém, geralmente, né? O filho é subordinado, né? O pai é que tem a figura de mais importância. O filho é subordinado. Mas se ele é filho de Davi, como é que Davi o chama de Senhor? No Salmo 110, né? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, Jesus pergunta: se Davi, pois lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E aquilo desnorteia os fariseus, né? De fato, diz que ninguém podia responder, né? E mais uma vez, Mateus está mostrando que Jesus é superior e que o seu ensinamento é superior ao ensinamento de qualquer outro grupo ou facção religiosa do seu tempo, né? E de fato, o que Mateus tem mostrado é que os embates que ele travou, Jesus sempre saiu vencedor, sempre saiu vitorioso, né? E provavelmente isso também só produziu talvez mais raiva, né? Naqueles seus opositores que deliberadamente rejeitavam a Cristo, né? A Jesus como Cristo, como Messias. E é interessante, mesmo dentro aqui de Mateus, que o próprio Mateus, quando vai falar dessa questão de filho, né? Quando vai traçar a genealogia de Jesus, geralmente a genealogia, quando você vai dar o nome da genealogia, você nomeia com o nome do primeiro, né? Então, genealogia de Adão, né? Adão gerou tal, tal, tal. Genealogia de Noé, ou seja, com aquele que dá início à descendência, né? Mas quando ele vai lá em Mateus 1, vai falar sobre a genealogia, ele fala da genealogia de Jesus, ou seja, não daquele que gerou ninguém, mas do último, né? O que Mateus está falando com isso? Olha, Jesus é alguém extremamente importante.
E de fato a mensagem de Mateus é: Jesus é o Messias, aquele que cumpriu as Escrituras e as profecias do Antigo Testamento. Então, veja, ele é o filho de Davi, mas Mateus nomeia a genealogia de Jesus. E isso, o judeu entendeu muito bem o que Mateus estava fazendo ali, né? E também, de fato, tem esse link com o que Jesus está falando agora aqui. Ele é filho de Davi, mas o próprio Davi chama esse filho de Senhor, né? Bom, o quarto ponto, então, da nossa lição é sobre o capítulo 23. E o capítulo 23 é um capítulo muito interessante, onde a gente vai ver, né, onde Jesus vai falar sobre a verdadeira religião, né? E nele, a gente vai ver que nesse capítulo Jesus de fato vai confrontar de maneira bastante dura os fariseus e vai mostrar a hipocrisia deles, né? A partir do versículo 13 de Mateus 23, você vai ver vários ais, né? Então, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fazem isso? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, tal. E até a nossa revista fala algumas, pontua, né? Algumas coisas dessa parte do discurso de Jesus. Então, por exemplo, ele vai condenar a hipocrisia dos líderes que servem de barreira àqueles que buscam o evangelho, né? Não vivem uma vida correta e ainda atrapalham aqueles que chegam à fé. Acusa os líderes de explorarem as viúvas, né? E fazem longas orações, né? Acusa eles de viajarem pelo mundo, né, para falar da lei e tal, mas não dão exemplo, não vivem aquilo, né? Enfim, Jesus está pontuando mais uma vez que eles são hipócritas. Ele diz isso claramente, né? Claramente. Por isso, com todo esse contexto que a gente pode entender sempre essas parábolas que ele vai contando, que estão ali presentes nas parábolas de Jesus, a figura daqueles religiosos e naqueles religiosos a figura ou a representação de todos aqueles que igualmente, deliberadamente, rejeitam a Jesus como Messias, né? E o discurso aqui, de fato, é bastante duro, né? É bastante duro. Né? Chama os fariseus são cegos, enfim. O discurso aqui é bastante... Jesus não poupa palavras para expressar a dureza do coração daqueles religiosos, né? E isso é muito... A gente precisa prestar bastante atenção nisso, porque a gente precisa sempre tomar o cuidado, e lembrando mais uma vez que a gente falou no início, né? O evangelho, o cristianismo é algo prático. Então a gente precisa sempre olhar e cuidar para que a nossa própria vida, né, não esteja sendo vivida dos mesmos moldes dos fariseus, né? E esse discurso serve de um alerta importantíssimo para nós, né? Será que a gente tem estudado, né, e pregado o evangelho, mas a nossa vida está condizente com aquilo que a gente tem falado, tem pregado? Por quê? Porque se não está, qual é a diferença, né, entre nós, então, e esses fariseus que são o alvo desse discurso duríssimo de Jesus, né? Duríssimo. E esse é um discurso que serve mais ou menos como aqui um encerramento, um resumo daquilo que Jesus já tem falado há muito tempo. E que o Evangelho de Mateus, na verdade, trabalha isso desde o início. Desde o início. Essa rejeição do seu povo, né, é algo que Mateus já vem trabalhando desde o início, quando ele vai relatar até, por exemplo, o nascimento de Jesus. Veja que quando Jesus nasce, e Mateus vai narrar,
quem são aqueles que se aproximam e reconhecem em Jesus o Messias? Não são aqueles de Israel, né? Não é Herodes, que é o rei ali, não são os escribas que Herodes junta ali para poder perguntar para eles, olha, onde é que esse rei vai nascer? Interessante, né? Os escribas dão a resposta para ele, eles conhecem a lei, falam, olha, vai nascer em Belém, que o profeta falou e tal, né? Então eles sabem, né? Eles citam as escrituras, indicam ao rei Herodes onde esse rei, esse Messias iria nascer, mas esses próprios escribas não estão preocupados em entender, né, de fato, de acreditar, né, ou de se entregarem de fato suas vidas a esse Messias, né? Ou seja, essa tônica de Mateus, né, de que houve uma rejeição é muito forte. E quem são aqueles que, ao contrário, vão lá e vão adorar? Não são judeus, são magos que vêm de uma terra distante, do Oriente, né? Não são judeus. Então, desde o início, desde o nascimento, Mateus trabalha bastante essa questão de judeus rejeitando, né? Ou seja, aqueles que eram o povo da aliança, aqueles para quem o povo do próprio Jesus, né? E de fato Mateus começa o seu livro com essa genealogia justamente para identificar, olha, eu vou falar de alguém que é do nosso povo, é judeu, e ele é o Messias, né? Mas apesar de haver entendimento suficiente, né, teológico suficiente para entenderem que ele era o Messias, né, de fato os escribas dão a resposta correta para Herodes. Não, a profecia é essa aqui e a gente sabe então que vai nascer em Belém. Eles não estão preocupados em viver de acordo com esse Messias, né? Não estão preocupados em participar do reino de Deus. Essa é a tônica do Evangelho de Mateus, né? E isso está presente desde o início e, como vimos agora, né, nas parábolas que Jesus contou, né? Eles rejeitaram. De fato, no capítulo 23, lá no final, Jesus termina, né? Ele fala também, Jesus fala dos profetas que foram mortos, né? Como a gente até mencionou um pouco aqui, né? E aí no versículo 37 de Mateus 23, você pode acompanhar comigo, ele vai dizer o seguinte, concluindo, né? Esse discurso duro de ouvir. Jesus vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então veja como isso está totalmente relacionado com, mais uma vez, com a parábola que Jesus acabou de contar ali no capítulo 22. Quantas vezes eu quis, Jerusalém, ter vocês perto de mim? Eu fiz o convite para as bodas, né? Vocês rejeitaram. Eu reiterei o convite e vocês não apenas rejeitaram, mas ainda mataram os profetas, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Então, qual que era o problema? Eles não queriam. Eles não queriam. Deliberadamente, eles não queriam. Esse era o problema, né? Portanto, não se trata de que Cristo não os convidou, não se trata de que Cristo não os chamou de uma maneira que inevitavelmente eles viriam. Não.
que mais Cristo poderia fazer? É isso que ele está falando. Eu fiz vocês foram convidados. O convite é para vocês também, vocês foram convidados. E apesar da rejeição, eu convido de novo. Mas vocês não querem. Esse que é o problema. Vocês não querem. Isso é muito interessante, né? É muito duro de ouvir, né? E essa é a mensagem, na verdade, uma, né, das mensagens, não apenas de Mateus, mas que percorre toda a Bíblia, né? Desde o Gênesis. A revista passada a gente estudou Gênesis, né? O homem peca. E o que acontece agora? Esse homem não vai até Deus, né? Não é. Uma vez que ele peca, ele se separa de Deus, não é essa condição do homem voltar. O que Adão faz? Adão foge. Adão sequer tenta procurar Deus e falar: olha, eu errei, eu comi do fruto que você tinha dito que eu não poderia comer. Não, a postura e o comportamento é fuga. E é Deus quem envia um encontro. E é isso que Deus faz, né? Deus vem, Deus convida, Deus reforça o convite, Deus busca. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto seus pintinhos debaixo das asas? Né? Deus busca, Deus deseja a salvação de todos os homens. Deus sempre vem, né? O homem erra, mas Deus vem. E por Deus vir, né? Se Deus não vier, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Deus não vier, não há como o homem dar uma resposta, né, para isso, positiva para isso, né? Deus vem. E de fato é isso que Jesus está falando para esses fariseus. Por que Jesus é tão duro com eles? Não é porque eles não poderiam vir. Eles poderiam vir. O convite foi feito, reitero. Tudo que aquele rei poderia fazer, aquele rei fez para que aqueles convidados pudessem estar presentes. Mas eles não quiseram. Eles não quiseram. Poderiam ter ido, mas não quiseram. E de fato, é muito triste ler isso, né? É muito triste ler isso, porque mostra a dureza do coração humano, né? Mostra a dureza do coração humano, influência do pecado. Alguém alguma vez já disse que se tem uma doutrina bíblica que a gente pode facilmente averiguar é a do pecado. Basta a gente olhar para o lado, ou olhar para o espelho, né? Que você vai ver muito bem as marcas do pecado, né? E Jesus encerra esse discurso com esse lamento, né, sobre Jerusalém, entendendo que é um lamento sobre todo aquele Israel que rejeita o seu convite, mas ele finaliza com uma declaração dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, ele está fazendo uma declaração acerca de si, né, do Messias. Apesar dessa rejeição, apesar dessa rejeição deliberada, intencional, como a gente viu na parábola, né? Dessa rejeição grosseira, bendito que vem em nome do Senhor, né? E aí a gente conclui primeiro lembrando, né? E fazendo com que a gente não apenas entenda, mas que a gente apreenda para a nossa vida o que está sendo dito aqui. Ou seja, para que a gente tome muito cuidado para nós não sermos como esses mestres da lei, como esses fariseus, né? Principalmente nós que estamos aqui estudando a Bíblia, né? Esse conhecimento, ele serve para quê? Serve, ou tem servido para quê? Né? Ele deve servir para que nós cada vez mais, né, confiemos nesse Messias bendito que vem em nome do Senhor, né?
Então, a grande conclusão é essa, né? Não sejamos como esses fariseus, esses mestres da lei, que rejeitam esse convite, né? Convite gracioso, convite amoroso, de um rei generoso, né? Mas sejamos como aqueles servos que foram encontrados pelas ruas, a quem o convite foi também feito sem nenhum merecimento, porque era qualquer pessoa, né? Assim como eu e você. E aí sim nós pudemos então fazer parte disso, fazer parte desse reino de Deus, né? Então é perceptível aqui tanto esse discurso duro para com aqueles que rejeitam, como também essa mensagem maravilhosa e de salvação e de convite para uma participação, para que a gente entre e viva esse reino de Deus, né? A mensagem de Cristo é essa: o reino de Deus chegou. E chegou não só para os judeus, para o povo de Jesus, mas chegou hoje para mim e para você. O convite foi feito e continua sendo feito, né? Para que nós possamos participar dessas bodas. Não sejamos como os fariseus, né? Não nos rebelemos contra esse Deus, contra esse rei. Mas a gente precisa aceitar que nós não somos nada, não temos nada, e depositar toda a nossa confiança, todo o nosso coração. Jesus resumiu a lei, está aqui no texto também, né, nesses 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, né? Então não basta conhecer o mandamento como os fariseus conheciam, mas entender de fato e praticar. Devemos amar de fato a Deus com toda a força, com todo o entendimento, porque isso, né, é aceitar o convite. Isso é dizer sim para o convite do rei, né? Quando nós amamos de fato a Deus com todas as nossas forças, quando nós realmente colocamos nossa vida em Cristo, quando nós de fato vivemos esses valores do reino de Deus, que são possibilitados pela ação do Espírito Santo, nós estamos então aí sim tomando parte no reino de Deus. Amém? Vamos orar então para terminar a nossa lição hoje. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua mensagem, Deus. Obrigado porque sabemos que, mesmo não sendo merecedores, o Senhor nos faz um convite, Pai. Que nós possamos, Pai, realmente entender e aceitar esse convite, Pai, e entendendo a responsabilidade que é, Deus, fazer parte desse reino. Sabendo que a nossa vida pertence a Ti e sabendo que nós, como discípulos Teus, devemos viver todos esses princípios e valores desse reino de Deus, estendendo também esse convite a todos os outros. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Abençoe, Pai, nossas vidas. Te pedimos perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, Deus. Muito obrigado, mais uma vez, pela salvação que o Senhor nos concedeu naquela cruz. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo, um ótimo culto. E até a próxima lição.